Olá, estimados companheiros, um grande abraço. Estou aqui na Praia do Capelão para estar um pouquinho convosco, para conversar um pouco convosco, aproveitar este tempinho para poder estar em comunhão. Meus amigos, quando se fala de religião, a religião significa ligar Deus à humanidade, religar Deus à humanidade. No cristianismo, a ideia é esta: nós que acreditamos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, quanto mais próximo estou da minha humanidade, mais próximo estou de Deus. E então sou convidado a toda uma espiritualidade que o cristianismo oferece para procurar aquilo que há de melhor em mim. E na nossa fé, aquilo que há de melhor em nós é a presença de Jesus. Vamos à procura daquilo que há de melhor em nós e com calma e simplicidade vamos caminhando. E é aqui que entra a oração. Há muitos modos de rezar, de orar. Há dias que apetece-nos, por exemplo, rezar o terço, rezar as orações que o cristianismo, a sua tradição riquíssima, apresenta. E há outras alturas que não sabemos o que dizer, estamos sem palavras. Portanto, também depende um pouquinho do nosso estado de ânimo, daquilo que vai na nossa interioridade. Por exemplo, quando vou visitar um doente ou uma criança, eu fico sempre um pouquinho comovido. E às vezes as palavras até faltam. Mas é interessante que, quando se trata de rezar, Deus que ouve e escuta, de acordo com aquilo que nós aprendemos do próprio Jesus, é muito simples. E se pensarmos um pouquinho, iremos descobrir que não são precisas muitas palavras. Porque, afinal de contas, nós acreditamos que, quando precisamos de algo, antes de nós precisamos, já Deus sabe o que nós precisamos. E é aqui que entra a divina providência. É por isso que somos convidados todos os dias a uma relação simples e humilde. Uma relação a assumir um pouquinho aquilo que é a atitude do pobre. Sabem que o pobre na Bíblia não é só aquele que não tem dinheiro, que não tem posses. O pobre na Bíblia é aquele que se coloca diante de Deus e põe assim as mãos. E é por isso que nós, por exemplo, na missa, rezamos o Pai Nosso assim de mãos. Ou seja, coloco-me diante de Deus e digo-lhe a Ele que preciso dele. Sinto-me pobre. Preciso dele, preciso que Ele olhe para mim, que Ele faça qualquer coisa por mim, que me possa realmente animar e que me ajude a caminhar. A oração é muito importante, meus amigos. Há muitos modos de rezar, de orar. Por exemplo, olhar para uma paisagem que me dê qualquer coisa. Aquela paisagem já me permite rezar. Não digo palavras, mas estou a contemplar a paisagem. Por exemplo, tocar na água. Também é um modo de rezar. Toque na água, não pense em mais nada e dou graças a Deus pelo dom de algo que não é meu e é de todos. E pouco a pouco vou descobrindo que aquilo que recebo sou convidada a dar. Nada é nosso, como já vos disse no vídeo. Nada é nosso, nem as pessoas são nossas. O que entra na nossa vida, um dia somos convidados a devolver. É indiferente o estado da coisa, ou somos obrigados a devolver, porque nada é nosso, tudo é um empréstimo e tudo é a ação de graças. Tocando na água, simplesmente. Vou dando graças a Deus. E pouco a pouco vou entrar numa comunhão com Deus e aí começa a oração. Mas há momentos em que nos sentimos então assim, frágeis. E precisamos conversar com Deus e não sabemos como conversar com Deus. E é aqui que entra uma oração que eu chamo de oração do coração. Foi um monge cisterciense que me ensinou esta oração. Porque eu estive um tempinho em Benta de Banho, Espanha, com os trapistas. E realmente a mim chamava muita atenção aquela dimensão de contemplação, o silêncio. O silêncio é tão importante. Às vezes faz-nos falta. Também é bom, quando conhecemos alguém que esteja numa dificuldade grande, que a pessoa possa sentir o nosso apoio, mas também a nossa comunhão com o silêncio, porque às vezes as pessoas querem estar em silêncio. Mas há aqui uma oração muito interessante, que é a oração do coração. E então esta oração do coração, no fundo, é a repetição de uma frase. E, por exemplo, eu pego no terço. Aqui o terço aparece apenas como um instrumento com contas, em que vou dizendo uma frase no meu coração, na minha cabeça, e vou tocando essa frase com as contas. E a frase que normalmente costumo dizer, nesta oração do coração, é: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. E vou passando as contas. Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. E é interessante que esta frase vai interiorizando, vai entrando no meu ser, no meu coração, e dá a sensação que me liberta um pouquinho.
Inicialmente fico um pouquinho comovido, me sinto assim um pouquinho frágil, mas pouco a pouco vai-me libertando. Dá a sensação que vou entrando numa conversa com Deus e este Jesus que eu acredito como sendo o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, vai tendo compaixão de mim. Então assumo a atitude do pobre, em que estou de mãos estendidas, pedindo ao Senhor que olhe para a minha fragilidade e me ajude. Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. E vou percorrendo o texto todo. E é interessante que isso também se pode rezar sem ter um terço na mão. Quando vou conduzir, quando vou no metro, vou dizendo: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Ou, por exemplo, quando vou ao encontro de um doente que está numa situação muito complicada, vou rezando mentalmente: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de... Meus amigos, isto chama-se oração do coração. E é isso que eu quero partilhar convosco. Nós que realmente, nós e todo o mundo, todo o universo, sabem que eu às vezes até acho que as próprias criaturas estão numa posição de oração, de contemplação. A natureza, as árvores, tudo está numa situação de contemplação. Nós é que às vezes esquecemos esta dimensão da contemplação, da interiorização. E queremos ser donos de tudo, mas não somos donos de nada. Todos nós fazemos parte do universo em que cada um tem o seu lugar. E é a comunhão entre todos aqueles que fazem parte desse lugar que permite a harmonia, sem ocupar o espaço do outro, olhando para o outro como algo único e irrepetível, tal e qual como as criaturas, tal e qual como o próprio ar. Vocês já repararam durante esta pandemia, o ar tornou-se um valor incalculável para todos aqueles e aquelas que não conseguiam respirar. O ar, que não é nosso, mas faz-nos falta. Meus amigos, um grande abraço para todos e para todas e não esqueçam esta frase, desta oração do coração. Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Meus amigos, quero agora convidar-vos para rezarmos a nossa oração, a nossa Ave Maria do dia, como todos os dias, olhando para a Mãe de Jesus, está bem? Vamos rezar por todos nós, pelas nossas famílias, que o Senhor nos proteja, por intercessão da sua Mãe Maria Santíssima. Vá lá, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amigos, um grande abraço para todos e para todas, que o Senhor vos abençoe, está bem? Força!